Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal. Sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando aqui com vocês na terceira aula, nossa terceira aula do nosso curso, né? Lembrando para vocês que o nosso curso tem 24 aulas, mas não se limita nessas 24 aulas. O curso é completo, com 24 aulas, falamos sobre todos os aspectos doutrinários importantes que lhe possibilitam argumentar na peça e também nas questões. Ensinamos a analisar as provas que já caíram na OAB, descobrir qual é a peça, a construir as peças, a responder. No curso, em 24 horas, nós temos tudo isso. Todavia, nós temos muito mais a apresentar para vocês, né? Então, nós temos a oficina de processo penal, em que vocês têm a construção individual das peças, né? Nós temos o aprimoramento, que são as questões, né? Análise de questões que já caíram na prova, nós temos todo o conteúdo do Aulas Planejadas, enfim, você tem aí toda a condição e material bastante direcionado para que você faça uma excelente preparação para a prova, ok? Sem contar que eu corrijo pessoalmente as peças que eu peço para vocês fazerem em casa e também estou à plena disposição para qualquer tipo de dúvida o tempo todo, ok? Assim sendo, vamos lá, vamos caminhar juntos para que a gente consiga a aprovação no exame, para que a gente consiga superar mais essa etapa, que isso, na verdade, só é uma etapa da sua vida, né? E você terá outras tantas vitórias daqui para frente. Esse é só o início da sua carreira advocatícia, né? Lá para frente virão infinitas vitórias, tenho certeza absoluta. Vamos etapa a etapa, né? Degrau a degrau, para que a gente consiga chegar ao topo. Ok? Bom, como a gente tem feito desde a última aula, eu pedi lição de casa para vocês fazerem aí o problema número 2 da apostila. Na segunda parte da aula eu vou corrigir, né? Vou analisar com vocês. É importantíssimo que você faça o problema antes de eu corrigir, não é? Porque aí você entra numa preparação ativa, muito mais do que uma preparação passiva, que também é importante, pegando as informações, mas uma preparação ativa, porque você vai ter caminhado por aqueles caminhos tortuosos, vai ter encontrado dificuldades, né, em entender uma coisa ou outra, e isso só você pode passar, eu não posso passar por você. Isso é uma experiência que você tem que conquistar. E para você conquistar, você precisa lá fazer o exercício, ver quanto tempo você está demorando, não é? Entender, descobrir onde foram os erros, onde você não conseguiu encontrar as coisas e depois sanar essas dúvidas todas aqui conosco na correção, ok? Como também a gente já combinou, a primeira parte da nossa aula, nós vamos falar de doutrina. Essa doutrina vai ajudá-los primordialmente nas questões, claro, e também na argumentação das peças. Então, na peça principal, a doutrina te ajuda a argumentar, a desenvolver determinados assuntos. E para as questões, a doutrina te ajuda a entender sobre determinados assuntos, encontrar esses assuntos na legislação, né? E com isso você dá respostas muito mais aptas a uma pontuação maior, né? Esse é o nosso objetivo. E, como eu disse, degrau a degrau, porque cada dia a gente vem tratando de um assunto diferente, né? E aí cabe a você, depois que a gente tratar do assunto aqui, e nós não temos a menor pretensão de esgotar os assuntos que a gente passa aqui para vocês, né? Muito pelo contrário, a gente quer que a prova é com consulta, então você precisa saber lidar com o código, né? Entender onde estão as coisas e interpretar a lei adequadamente, mas você pode, terminada a aula,
ir na doutrina e tentar levantar lá algo a mais, né? Algum item a mais ali, para que você entenda um pouquinho melhor. Porque sempre a doutrina, os livros, eles vêm trazer as informações de uma maneira um pouco diferente pela qual eu trago aqui para vocês, né? E talvez um outro doutrinador falando sobre um determinado assunto vai despertar em vocês um ângulo que eu não consegui atingir, né? E aí o estudo se completa. Aquilo que eu falei, juntamente com aquilo que você leu, né, vai completar esse ciclo, ou então vai gerar algum tipo de dúvida que você vai tirar comigo, e com isso você vai completar o seu entendimento, e isso realmente é aprendizado. Ninguém vai tirar de você. Isso não é decoreba. Isso é realmente aprendizado. Vale a pena você pensar, né, rigorosamente nisso que eu estou trazendo para você. Ok? Muito bem. Então vamos começar aqui a nossa aula falando da doutrina primeiro. Dá uma olhada. Então nós estamos aqui no curso de preparação para a segunda fase da OAB, em Direito Penal. Estamos na aula número 3, né? E vamos falar de doutrina, e hoje vamos tratar desse tema aqui, fundamental, um tema importante mesmo, que é, na verdade, a prisão provisória e também as regras de liberdade. Prisão provisória e liberdade. Vamos tratar desses dois assuntos que são fundamentais e sempre, sempre, sempre cai na prova. Se não cai como uma peça principal, pode cair como questão, né? Mas sempre esse assunto, prisão e liberdade, eles estão envolvidos aí no exame da ordem, pode ter certeza, né? Uma das questões principais. Existem várias espécies de prisão, né? Você tem várias formas de prisão. O sujeito, quando ele é preso, ele pode ter sido preso por estar condenado, com trânsito em julgado, né? Essa prisão após a condenação com trânsito em julgado se denomina prisão pena ou prisão sanção, né? Prisão pena ou prisão sanção, que seria a prisão de quem está condenado com trânsito em julgado, ok? Nós temos também a prisão disciplinar. A prisão disciplinar é a prisão do militar. O militar pode ser preso, não é, por regras militares, fica preso no quartel por algum descumprimento formal ali, não é? E essa é a chamada prisão disciplinar. E já se discutiu se caberia habeas corpus para uma prisão disciplinar do militar. E a verdade é que, veja, para discutir o mérito da prisão, não. Para discutir o mérito da prisão, esquece, não caberia ali o habeas corpus para discutir o mérito da prisão. Mas, para discutir a legalidade da prisão, poderia caber habeas corpus, sim. Evidentemente, né? Constituição Federal. Porque, afinal de contas, por exemplo, a lei militar pode dizer que em alguma situação o militar pode ficar preso por 3 dias no quartel e ele já está uma semana. Há uma flagrante ilegalidade, né? E dessa ilegalidade pode caber habeas corpus sem dúvida nenhuma, ok? Temos a prisão civil ainda, temos a prisão civil, que é a prisão do devedor de alimentos, não mais a prisão do depositário infiel. Desde que o Brasil aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, proíbe a prisão por dívida. E a partir de então, algumas regras foram mudando no Brasil. Por exemplo, antigamente, se o sujeito não pagasse a multa, ele podia ir preso, convertia a pena de multa em prisão, aí a lei foi mudada no Brasil. Antigamente, nós tínhamos a prisão do depositário infiel, né? Mas com essa ideia
do Pacto de São José da Costa Rica, que não pode haver prisão por dívida salvo a do devedor de alimentos, então aí o Brasil acabou adotando, e a prisão civil hoje no Brasil se restringe a essa ideia do devedor de alimentos apenas, né? E nós temos o tema de hoje, que é o mais importante, que é realmente aquele que cai na prova, chamada prisão provisória, né? A prisão provisória é aquela prisão que é decretada no processo penal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, né? E por isso o sujeito nem foi condenado com trânsito em julgado, mas poderá ser preso, não é? Essa prisão provisória também é chamada de prisão processual ou prisão cautelar. Colocamos isso num slide, dá uma olhada. Então, a prisão provisória, também chamada de processual ou cautelar, prisão provisória, processual ou cautelar, é a prisão no processo penal antes do trânsito em julgado da condenação, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ok? Já se discutiu isso quando veio a Constituição Federal, porque a Constituição Federal trouxe lá um princípio chamado presunção de inocência, ou princípio da não culpabilidade, né, em que o sujeito só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, quando veio a Constituição, se discutiu a prisão provisória. Fala assim, a prisão provisória não feriria esse preceito constitucional? Afinal de contas, se uma pessoa só é considerada culpada após o trânsito em julgado da sentença condenatória, por que ela iria presa, né? A verdade é que a prisão provisória não fere a Constituição, até porque a prisão provisória também está prevista na Constituição. Então, a mesma Constituição que trouxe o princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade, ela trouxe também a ideia da prisão, dizendo que o sujeito, mesmo sendo inocente, né, mesmo sendo considerado inocente, ele pode sim ser preso em flagrante ou por ordem judicial, ordem fundamentada judicial. Então ele pode sim ser preso, né? E isso não feriria, porque são duas regras constitucionais que têm que se harmonizar dentro desse sistema constitucional, ok? Mas devo lembrar aos senhores que essa discussão se aviltou nos últimos tempos por conta da prisão em segunda instância também, né? Em que já se discute na doutrina se a prisão em segunda instância seria uma outra espécie de prisão provisória, né? Mas a verdade é que nós temos 3 prisões provisórias, que é o flagrante, a preventiva e a temporária, que nós vamos falar bastante delas, e a prisão em segunda instância se equipararia à prisão preventiva. Claro, a prisão preventiva é uma forma preventiva de levar alguém ao cárcere, né? Mas já há a doutrina dizendo que seria uma 4ª possibilidade de prisão provisória, né? É uma discussão. Alguns entendem que isso é inconstitucional, até mesmo no STF vocês viram essa discussão, outros entendem que não, né? Na minha opinião, desde que tenha fundamentação, né? A fundamentação não pode ser apenas o trânsito em julgado, né? Aliás, não pode ser apenas a decisão em segunda instância. Na minha opinião, tem que ter os elementos próprios para a prisão preventiva, para se decretar a prisão em segunda instância, né? Mas é apenas a minha opinião. Para a prova da OAB,
Isso não cairia. O que cairia, e cai sim, são as regras da prisão provisória. Então, no primeiro momento, entenda que as prisões provisórias são lícitas, são corretas, são constitucionais, mas tem que seguir o padrão de lei, né, para que elas sejam lícitas, corretas e constitucionais. Como eu disse para vocês, são 3 espécies de prisão provisória. Dá uma olhada. Prisão provisória, são 3 as espécies, né? Flagrante, como eu mencionei, flagrante, preventiva e também temporária, né? Prisão em flagrante, prisão preventiva e também a prisão temporária. Essas são as 3 espécies de penas de prisão provisória, né? Vamos começar pela prisão em flagrante, né? Dessas espécies de prisão, a prisão em flagrante é a única das prisões que não é determinada por ordem judicial, não é? Abram o Código de Processo Penal, por gentileza, no artigo 301, artigo 301 do Código Penal, do Código de Processo Penal, vai trazer ali a prisão em flagrante. Eu vou abrir com vocês aqui o artigo 301. Abram aí, por gentileza. E quem não está usando o Vadimécum, é melhor comprar logo o Vadimécum ou adquirir de alguma maneira o Vadimécum que você vai usar na prova, porque em todas as aulas nós fazemos marcações importantes, não só de artigos de lei, mas também das remissões. Isso é fundamental, né, que nós temos remissões importantíssimas e no artigo 301 do CPP nós temos a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, artigo 301 do CPP. Então, olha só, capítulo 2 da prisão em flagrante, né? No artigo 301, eu disse, a prisão em flagrante é a única das espécies de prisão que não é determinada por uma autoridade judiciária, né? Por quê? Porque, na rigor, qualquer um do povo pode, e a autoridade policial e os seus agentes devem prender quem estiver em estado de flagrância. Isso é o que diz o artigo 301. Olha só, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem seja encontrado em flagrante delito, quem estiver em estado de flagrância. E o estado de flagrância está no artigo 302, que nós já vamos falar mais dele, né? O artigo 302 é, sem dúvida nenhuma, dos artigos mais relevantes que nós temos aí, né? E que você já, claro, deve grifar o 302. Mas antes, devo lembrar aos senhores, então, que qualquer um do povo pode prender. Qualquer pessoa. Não precisa ser um técnico, não precisa ser um advogado, não precisa ser um bacharel em direito, né? Qualquer um do povo, por mais simples e analfabeto que possa ser, pode prender, se a pessoa estiver em estado de flagrância. Agora, essa ideia do estado de flagrância não é tão simples assim. Afinal de contas, nós, operadores do direito, já podemos ficar na dúvida. Em muitos casos a gente fala, mas será que ele está em estado de flagrância? Será que é flagrante? Será que não é? Né? Então, imagina o leigo, não é? Então, o que acontece? Quando alguém estiver em estado de flagrância e outro alguém prendê-lo, tem que levá-lo, tem que conduzi-lo até a presença de uma autoridade policial, que é um técnico, que é alguém especializado e que pode fazer uma avaliação para saber se o sujeito está ou não está em estado de flagrância. Por isso que quem prende é chamado de condutor. Não é muito comum as pessoas do povo prenderem em flagrante, muito mais os policiais, né? Notadamente os policiais militares, mas enfim, qualquer policial tem a condição mais de prender. E aí ele leva essa pessoa
para a presença de um delegado e narra aquilo que ele viu. Olha, quando eu prendi estava acontecendo assim, estava acontecendo assado, né? Então ele narra o que ele viu. Por isso quem prende é chamado de condutor, porque conduziu a presença do delegado. E o delegado, ouvindo aquilo que foi narrado, faz um juízo, analisa se realmente é estado de flagrância, né? E se ele entender que é estado de flagrância, ele determina um auto de prisão em flagrante. Ele baixa um auto de prisão em flagrante, ouve todo mundo que tem para ouvir e determina que a pessoa fique presa. Se não é estado de flagrância, ele libera a pessoa, né? Muito bem. E quando que seria o estado de flagrância? De acordo com o artigo 302, esse artigo que eu pedi para vocês grifarem, porque é fundamental, inclusive por vários detalhes que eu vou mencionar aqui para vocês, uma pessoa pode ser estará em estado de flagrância, possibilitando a sua prisão, em 4 situações. Primeiro, se ela estiver cometendo a infração. Né? Então, a partir do momento que o agente está cometendo a infração, ele pode ser preso em flagrante. Cometendo é praticando. Então, ele está batendo em alguém, ele está roubando alguém, ele está vendendo drogas, ó, tudo no gerúndio, né? Vendendo, batendo, roubando. E, inclusive, chamou a atenção dos senhores para os crimes ditos permanentes. Porque os crimes permanentes são aqueles que têm uma consumação prolongada, uma consumação que se prolonga, que se protrai no tempo, né? Então, um sequestro, por exemplo, pode durar um ano inteiro e será apenas e tão somente um sequestro. Um ano inteiro e é só um sequestro, né? Mas, depois de um ano, ó, se a polícia encontrar o lugar em que a pessoa está em cativeiro, e pode prender o sequestrador, porque ele ainda está sequestrando, né? Então, se ele estiver praticando o crime, pode ser preso. Segunda possibilidade do flagrante, o agente é preso logo após praticar a infração. Aqui a infração já acabou. Aqui já acabou, né? Já temos ali o término, já foi cometido, o verbo do tipo penal já foi praticado. Se o sujeito, por exemplo, já matou alguém, já deu um tiro, ele não está matando, ele já matou, a pessoa já morreu, tá certo? Mas ele acabou de matar. Figurativamente, né, seria como se a fumaça do revólver ainda estivesse subindo. A propósito, muitos doutrinadores, né, diziam que o flagrante é a certeza visual do crime. Certeza visual do crime, né? Porque, na verdade, ele está ali muito aproximado da ideia da proximidade, né, do crime. Inclusive a palavra flagrante vem do latim flagrantis, ou do italiano flagrare, que significa queimar. Então flagrante é algo que está queimando, né? Então o sujeito acabou de cometer o crime. Por exemplo, ele roubou um banco e quando ele saiu à rua, acabou de sair do banco, a polícia o prendeu, porque ele acabou de cometer a infração, né? Então vejam, muita atenção, esse acabou de cometer não é acabou ontem, não é acabou na semana passada, não é acabou há 2 horas, há 3 horas, não, é acabou agora. É numa sequência, né? Uma sequência, é na mesma cena delituosa. É importante entender, porque, na verdade, isso é jurisprudência, isso não está simulado, né? Mas isso já foi abordado na OAB, de que a apresentação espontânea impede a prisão em flagrante.
desde que a apresentação realmente seja espontânea. Se a polícia está procurando o cara e o cara se apresenta à polícia, não é espontâneo, ele está sendo forçado até pelas circunstâncias. A apresentação espontânea seria a pessoa ir até a polícia e narrar um fato que a polícia não conhecesse, não sabia, nem imaginava que um crime tivesse ocorrido, né? Isso sim seria uma apresentação espontânea, correto? E impede o flagrante. Por que que impede? Porque quando a pessoa foi lá na polícia e narrou um fato que cometeu, ele não está cometendo e não acabou de cometer. Já passou bastante tempo, não é a mesma cena delituosa, já mudou. Né? Então, ó, o sujeito pode ser preso quando está cometendo, quando acabou de cometer, não 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias depois. Fiquem atentos. Né? Terceira possibilidade de flagrante seria o flagrante em perseguição. Flagrante em perseguição, né? Então, o flagrante em perseguição se dá após o crime, né, em que o sujeito é perseguido. Né? A perseguição não se confunde com investigação. Uma pessoa não pode ser presa em flagrante porque estava sendo investigada. Né? Não, aí está fora. A pessoa só é presa em flagrante quando está sendo perseguida. E a perseguição, ela tem autoria definida. Ou pelo contato visual, ou porque já se sabe, desde o primeiro momento, o autor. Então imagine, a polícia, o sujeito assaltou o banco, e ele está saindo. Poderia ter sido preso ali imediatamente, mas ele conseguiu fugir, a polícia foi atrás. A polícia não sabe quem é aquela pessoa, não sabe o nome daquela pessoa, mas teve um contato visual enquanto a polícia estiver perseguindo, e pode demorar o tempo que for, inclusive dias, e invadindo inclusive outra comarca, pode ser preso sim. Nada impede de ser preso em outra comarca. Depois, a questão da competência, né, vai ser onde o crime foi consumado, é outra história. Mas ele pode ser preso, sim, pode ter certeza disso. Né? É um flagrante em perseguição. Às vezes, a polícia não teve o contato visual com a gente, mas desde o primeiro momento sabe quem foi. Porque quando chegou ao local, perguntou para testemunhas presenciais, as testemunhas disseram, foi fulano, foi fulano, foi fulano. Todo mundo disse que foi fulano, então a polícia começa a procurar o fulano nos seus endereços, no endereço dos seus parentes, ou seja, perseguindo o dito cujo. Se encontrar, pode prender em flagrante, porque é um flagrante em perseguição, ok? E a quarta e última hipótese de prisão em flagrante é a prisão por presunção. Prisão por presunção. Quando o agente é encontrado num momento posterior com instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor do delito. Instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor do delito. Esse é o flagrante por presunção. Né? Então, ninguém viu o sujeito praticando o crime, mas ele foi pego com a arma, com as vestes sujas de sangue, com pertences da vítima. Então, nesse sentido, né, mesmo que ele não haja ali uma prova concreta de que ele praticou o crime, presume-se que foi ele. E ele pode ser preso em flagrante sim. Ok? Bom, aqui vai uma regra importantíssima que você não pode esquecer. A prisão em flagrante é nesses casos, pura e simplesmente. Se cair na prova alguma situação que não se enquadre em um desses casos, a prisão é ilegal. Ok? Caiu na prova alguma situação que não se enquadre em um desses casos, temos aí uma prisão ilegal. Ilegal. E já vamos ver qual é o instrumento para liberar quem tem uma prisão ilegal. Correto? Então, para ser flagrante, tem que se enquadrar aí. Outra coisa, como a prisão em flagrante é a única das prisões que não é determinada por uma autoridade judiciária,
O juiz ele tem que ficar sabendo logo da prisão em flagrante, né? Tem que ter contato. E, além disso, o delegado, quando prende, ele precisa seguir muitas formalidades. O flagrante ele é cercado de formalidades. Eu pedi para vocês abrirem aí no artigo 301, mas o flagrante não se encerra no artigo 301. Perceba que ele vai até o artigo 310. Então tem muitos artigos falando de muitas regras de flagrante. Por isso, senhores, percebam, se cair na prova, seja na peça principal, seja nas questões, alguma questão lá relacionada a flagrante, você é obrigado a ver todos esses artigos e as suas remissões. Porque certamente a solução estará por aí, ok? Por exemplo, o delegado, quando prende em flagrante, ele tem o prazo de 24 horas, é um prazo previsto em lei de 24 horas, para encaminhar cópia do flagrante para o juiz, para entregar cópia para a Defensoria Pública, se o réu for pobre, e para entregar ao preso a nota de culpa. Nota de culpa. O que seria a nota de culpa? A nota de culpa é uma informação ao preso do porquê ele está sendo preso e que determinou a sua prisão. Isso é a nota de culpa, né? Uma informação. Quem te prendeu foi fulano e prendeu por isso ou por aquilo. É um direito, ok? A lei fala em 24 horas. Se não for cumprida essa formalidade, o flagrante, que num primeiro momento até podia ser legal, porque se enquadrava nas regras do artigo 302, num segundo momento se torna ilegal. Né? No segundo momento se torna ilegal, ok? No primeiro momento era legal, mas pode se tornar ilegal porque não foram cumpridas regras posteriores dentro dessa estrutura do flagrante. Compreendido? A propósito, eu vou pedir para vocês pegarem o vadimeco, então, e folhearem, e olhando artigo por artigo, bate o olho e vai olhando. Vou dar aí uns segundinhos para vocês identificarem qual seria o artigo que trata dessa entrega da nota de culpa. Qual é o artigo que fala da nota de culpa, né, que tem o prazo de 24 horas? Vai vendo aí, a partir do 301, vai folheando, né? Eu vou abrir com vocês aqui, mas eu vou dar alguns segundos para você procurar. Dá uma olhada. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Procura aí, o artigo 301 e seguintes, onde que está essa regra que eu pedi para vocês verem, do prazo de 24 horas. 24 horas. Vai olhando, bate o olho, não falou de 24 horas, vai seguindo. Para ver. E assim, na prova você também vai procurar. Isso é um treino. Vamos fazer isso muitas vezes. Então, a regra dessas 24 horas, né, está no artigo 306. Artigo 306, né, em que diz assim no parágrafo 1º, em 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. E no parágrafo 2º, no mesmo prazo, ou seja, 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Né? Ok? Então, tem essas regras aqui. E isso, se não for cumprida essa formalidade, dentre outras, você tem uma ilegalidade na prisão. Né? Lembre-se que há muitas remissões, só nesse artigo 306 aqui eu vejo remissão ao artigo 5º da Constituição Federal, ao artigo 7º
do Pacto de São José da Costa Rica, e há outras tantas remissões, né? Certamente falando de formalidades importantes, né? Aí dá prisão em flagrante para vocês, né? Tomem essa cautela, né? Você tem o acesso ao Vladimeco, você tem acesso à consulta, exatamente porque você precisa tentar encontrar os assuntos, né? É o próprio exercício da advocacia. Aquilo que eu falei, não esgotamos os assuntos, vimos pouquíssimos artigos aí, mas você pode ler muito mais em casa, ler a lei, ler a doutrina sobre a prisão em flagrante. Ok? Vamos chamar o slide de novo? Dá uma olhada. Então, das espécies de prisão provisória, nós vimos o flagrante, né? Vimos o flagrante, mas ainda falta a preventiva, né? Então, lá no Código de Processo Penal, nós encontramos a prisão preventiva no artigo 311 e seguintes, né? Basicamente do artigo 311 ao 316. 311 ao 316, nós temos a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela já é determinada por uma autoridade judiciária, né? É o juiz que determina a prisão preventiva. Quando eu digo juiz, é claro que eu estou falando lato sensu, porque pode ser juiz, embargador, ministro, né? Um magistrado de qualquer instância pode determinar a prisão preventiva. E o magistrado pode determinar a prisão preventiva sempre, seja na fase de inquérito, seja na fase judicial. Todavia, já caiu na prova que o juiz decretou a prisão preventiva de ofício, olha só, de ofício, na fase de inquérito. De ofício na fase de inquérito. Ele determinou essa prisão de ofício na fase de inquérito, né? E isso foi uma questão. E a gente precisava saber se isso estava certo ou se estava errado. Bom, aquilo que eu falei para vocês. Se o tema da sua questão, se o tema da sua peça for uma prisão preventiva, é claro que você vai ter que ler tudo sobre prisão preventiva, né? Vai ter que procurar saber tudo sobre prisão preventiva. E começa no artigo 311, dá até o 316. E logo no 311 você já encontra a solução para isso que eu acabei de falar e caiu na prova. Ó. O artigo 311 diz: em qualquer fase da investigação policial ou em processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Até aqui tudo bem. De ofício, de ofício, que é o caso do problema, de ofício, se no curso da ação penal. De ofício, só se no curso da ação penal. Ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente social ou por representação da autoridade policial. Então perceba que o artigo 311 limitou a prisão de ofício se no curso da ação, não na fase de inquérito. Então, com isso, nós concluímos que na fase de inquérito, a prisão preventiva só poderá se dar a requerimento. Logo, se o problema mencionou que o réu foi decretada a sua prisão preventiva na fase de inquérito, isso não está certo. Se foi de ofício, não está certo, porque aí teria que ser a requerimento. A prisão é ilegal, portanto. Ok? Então, essa é uma ideia importante. A prisão preventiva, ela é a que mais se aproxima à ideia de prisão cautelar. Quando a gente pensa em cautelares, né, de uma maneira geral, no direito, nós lembramos de dois termos em latim, né, que é o fumus boniuris e periculum in mora. Né, a fumaça do bom direito, perigo na demora, o fumus boniuris e periculum in mora. Isso para cautelares de uma maneira geral. E encaixa perfeitamente aqui no caso da prisão preventiva, porque eu posso dizer que para a prisão preventiva ser decretada, há de se ter materialidade e indício de autoria, que é o fumus boniuris. Né? Toda vez que se
fala em fumaça do bom direito, no processo penal, nós temos materialidade, indício e autoria. E para que a prisão preventiva seja decretada, teremos que ter, sim, a materialidade, que é a certeza de uma infração, e indícios, pelo menos indícios de autoria. Sem isso, não se decreta uma prisão preventiva, ou seja, sem a fumaça do bom direito, sem o fumus boniuris, sem a materialidade e o indício de autoria, não se decreta a prisão preventiva. Mas é claro que essa materialidade e esses indícios de autoria são poucos para decreto de uma prisão. É necessário também o periculum in mora, ou seja, a necessidade, a urgência, né? Ou a motivação para se decretar uma prisão preventiva. E aqui nós podemos dizer que tem 4 motivos que podem levar à prisão preventiva. Então tem que ter o fumus boniuris, ou seja, materialidade e indício de autoria, e tem que ter um motivo. Pelo menos um desses 4 que eu vou narrar aqui para você. Os motivos da prisão preventiva estão no artigo 312, quais sejam garantia da ordem pública ou econômica, não é? Às vezes a prisão é necessária para garantir a ordem. Há crimes e criminosos que geram um clamor público, as pessoas ficam temerosas, assuntos graves, né? Criminosos perigosos, né? Às vezes o sujeito é primário, mas o que ele praticou é muito grave, isso gera um pânico social, e para garantir a ordem pública se decreta a prisão, ou econômica, porque há crimes que abalam a economia e você precisa de uma posição segura, né, do judiciário para restabelecer a ordem econômica também. O segundo motivo para a prisão preventiva seria a conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal. O que é a instrução criminal? É a colheita de provas, né? Então, há pessoas que atrapalham a colheita de provas, né? Burlando perícias, sumindo com documentos, ameaçando testemunhas. Se isso acontecer, sem dúvida nenhuma, prisão preventiva, né? Terceiro motivo para a prisão preventiva, assegurar a aplicação da lei penal. Assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, esse motivo se dá quando a gente pode fugir. Quando ele pode fugir, né? Quando ele pode deixar o distrito da culpa, ou seja, ele abandonar o processo, né? Não der atenção à justiça. Mas é claro que, teoricamente, qualquer um pode fugir, qualquer um pode sair para comprar cigarros e não voltar nunca mais, né? Então, nem por isso a pessoa teria essa condição de ser presa. Para que o juiz decrete a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, ele precisa de um caso concreto que demonstre que o sujeito pode fugir, né? Está vendendo as coisas, está desempregado, não tem raiz, pode fugir. E o quarto e último motivo para a prisão preventiva seria, no caso de descumprimento de uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, ou de uma medida cautelar, medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, ou uma medida cautelar prevista no Código de Processo Penal, né? Então, nesses 2 casos de descumprimento, seria também necessária a prisão preventiva. 2 observações. A primeira, sobre esse último caso. Já vi cair na prova que o juiz determinou uma medida protetiva de urgência e também já determinou a prisão. Está errado, porque a prisão é no caso do descumprimento. Se o sujeito nem teve a oportunidade de descumprir, né, então não pode ser preso. Segundo item, para que o juiz decrete a prisão, ele precisa fundamentar. E fundamentar não é repetir o texto de lei. Se cair na prova lá para os senhores que o juiz decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, está errado, né? Decretou a prisão para garantir a ordem pública, está errado. Porque, na verdade, ele não fundamentou, ele só repetiu o texto de lei, né?
para que o juiz decrete a prisão preventiva, para garantir a ordem pública, por exemplo, ele precisa demonstrar o porquê que aquela prisão é necessária para garantir a ordem pública naquele caso concreto, né? O que a soltura do réu, a liberdade do réu é uma ameaça à ordem pública, né? Nesse sentido, correto? Como eu disse aos senhores, a prisão preventiva tem várias regras aí e estão previstas na legislação. Uma delas, por exemplo, diz que em regra, olha só, isso tem chances reais de cair para vocês, que em regra, uma pena de até 4 anos não pode ser decretada prisão preventiva. Não pode, né? Se a pena, o crime tem uma pena mínima, uma pena máxima, se a pena máxima for até 4 anos, em regra não se decreta prisão preventiva. Dá uma olhadinha aí, olha no artigo 311 e seguintes, para você localizar essa regra que eu acabei de mencionar, que pena de até 4 anos não dá prisão preventiva. Dá uma folheada aí, vamos tentar achar. Enquanto isso, eu vou para minha aguinha e vou abrir também o meu Vladimir. Dá uma olhada. A partir do 311, do CPP. Nem vai demorar muito, né? Porque logo no artigo 313 você encontra a regra. Então, 313 diz lá: nos termos do artigo 312 deste código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Será admitida a decretação da prisão preventiva. 1. Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa máxima superior a 4 anos. Isso aí. Então, a prisão preventiva é para crimes dolosos, não para crimes culposos, e que tenham pena privativa máxima superior a 4 anos. Aí no 313. Ok? Então, isso pode cair na sua prova? Claro. Ixi, evidente, né? E se cair, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Porque pode sim, tem chances reais de cair sim, isso para vocês. Compreendido? Legal? Maravilha. Também, o mesmo que eu falei sobre a prisão em flagrante, aqui a gente não esgota o tema de jeito nenhum, né? Tem muita coisa para você ver, outros assuntos, né? Outras tantas vertentes para você dar uma estudadinha lá, mas aquilo que eu falei, é uma questão de virar a página. Estamos falando sobre o assunto, leia, estude, é um direcionamento para você, ler, estudar e, de repente, amanhã, depois de amanhã, no próximo mês, você já vai estar estudando outros e outros tantos assuntos e depois de uma longa preparação, você vai ter visto assuntos dos mais diversos e vai estar fortalecido, robustecido, realmente preparado para essa batalha. Legal? Muito bem. Vamos voltar na tela, dar uma olhada, porque as nossas prisões provisórias só está faltando uma, que é exatamente a prisão temporária, né? Então vamos falar agora sobre a prisão temporária. E, logo de cara, afirmo para os senhores que a prisão temporária ela não está prevista no Código de Processo Penal. A prisão temporária está numa lei esparsa, uma lei de prisão temporária. E é uma lei bem curtinha. E talvez você tenha dificuldades até de achar essa lei. Ok? Então vai uma dica preciosa. Nós não estamos falando de prisões provisórias. O Código de Processo não mencionou a prisão em flagrante e a prisão preventiva. O Código de Processo não falou da temporária, correto? Porém, nas remissões, se liga nisso, nas remissões da prisão em flagrante e ou da prisão preventiva, pode estar mencionada a lei de prisão temporária, ok? Então eu peço para novamente você abrir a prisão em flagrante, ali a partir do artigo 301, e
olhar não exatamente os artigos, mas as remissões. E veja se em alguma remissão faz menção à prisão temporária, à lei de prisão temporária, né? Dá uma procurada aí, não é? Eu vou procurar aqui no meu, vamos ver no meu onde faz a remissão, se é que faz a remissão, né? Deve fazer, deve fazer. Eu disse, não há vademecum perfeito, mas, em geral, os vademecums, eles trazem as regras aqui relacionadas a esse tema, né? Eu já encontrei aqui a remissão, mas na verdade eu já encontrei em duas remissões a mesma lei, tá? No meu vademecum tem duas remissões à lei de prisão temporária. No seu pode ter até mais. Mas no meu tem duas remissões. No início de 2 capítulos aqui. Procura aí, a remissão. A lei e tal, vê onde fala sobre alguma lei. Bom, eu vou falar do meu vademecum, e no seu vademecum, de repente, pode ter. No meu vademecum, lá no início do título, mais precisamente acima do artigo 282, volta lá um pouquinho, 282, você encontra assim, título 9, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Título 9, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. E aqui, abaixo desse título 9, para mim tem uma remissão da Lei 7960 de 1989, prisão temporária. Então, se no seu tiver também, grife a remissão de amarelo, né? Com caneta marca-texto, pode ser amarelo, verde, cor de rosa, laranja, tem várias cores, né? Grife com a caneta marca-texto a Lei 7960 de 89, que é a Lei de Prisão Temporária. No meu vademecum tem a remissão aqui, nesse artigo de lei. Mas um pouco à frente, no início do flagrante não se fala nada, mais à frente, no início da prisão preventiva, lá no capítulo 3 da prisão preventiva, também faz a mesma remissão à Lei 7960 de 89, que é a Lei de Prisão Temporária. Então, se o seu vademecum também fizer essa remissão, eu grifaria aqui a Lei 7960 de 89. Logo, você, se no dia da prova não se lembrar da lei, eu não lembro qual é a lei de prisão temporária, e agora eu não lembro qual é. Então você vai lembrar que a prisão temporária é uma prisão provisória, e você vai lá nas prisões provisórias, mais precisamente na prisão em flagrante, na prisão preventiva, e você vai encontrar remissão à lei de prisão temporária, ok? Bom, agora abram a Lei 7960 de 89, né? Cuidado, vá pela data, né, na sua legislação complementar aí, mas lembre-se que é uma lei bem curtinha, né? Se você bobear, você perde o espaço aí da lei. Ó, por exemplo, no meu vademecum, é que não vai dar para mostrar aqui, mas no meu vademecum a lei pega meia página aqui, meia página só, né? E já entra outra lei. Então, eu poderia perder essa lei aqui facinho no meio. Então, procurem a 7960 de 89. Abram, por favor, 7960 de 1989. Acharam aí? Muito bem. 7960 de 89 é a Lei de Prisão Temporária. A prisão temporária, ela foi criada para facilitar a investigação de crimes graves. Então, a prisão temporária foi criada para a facilitação da prisão em crimes graves, né? Da facilitação da prisão, não. Facilitação da investigação de crimes graves.
investigação de crimes graves, né? Que crimes graves? Os crimes previstos na 7960. Então, se você pegar lá no artigo 1º da Lei 7960, no inciso 3º, você vai ver um rol de crimes. Pode olhar aí, tem um rol de crimes. Alíneas, né? A, B, C e vai, né? Guardem, a prisão temporária é só para esses casos que estão expressos na Lei 7960. Ponto. Só cabe nos casos expressos da 7960. Ok? Muito bem. Mas não basta ser um crime desse daí. No inciso 3º do artigo 1º. Tem que ter um motivo. E o motivo é a investigação. Inciso 1º ou inciso 2º. Né? E o juiz, quando decreta, precisa fundamentar, não repetindo a lei. Então eu posso dizer que para que uma prisão temporária seja corretamente decretada, o juiz precisa fundamentar no inciso 1, que seria o motivo, e inciso 3, que é o rol. Ou então, no inciso 2, que é o motivo, e inciso 3, que é o rol. Ou então, no inciso 1, 2 e 3. O 3 sempre tem que estar presente, porque, afinal de contas, é o rol taxativo dos casos que cabe prisão temporária. Mas, além do 3, que é muito pouco, tem que ter ou 1 ou 2 como motivação para o decreto de prisão temporária. Ok? Fora disso, está errado. Então, eu já vi cair diversas vezes que o juiz decretou a prisão, principalmente nas questões. Já caiu em peça principal, mas principalmente nas questões. Que o juiz decretou a prisão temporária num crime que não está no ROI. Né? É claro que a OAB não vai dizer, não está no rol. É você que tem que concluir isso, abrindo a lei temporária e vendo que não está no rol taxativo lá. E por isso a prisão se torna ilegal. Né? Correto? Um outro detalhe importante é que a prisão temporária ela foi criada, como eu mencionei, para facilitar a investigação de crimes graves. A investigação de crimes graves. Né? Assim sendo, a prisão temporária só é decretada na fase de inquérito. A prisão temporária é só na fase de inquérito. A prisão temporária não pode ser decretada na fase judicial. Porque na fase judicial, quando a ação penal está em curso, não há mais investigação. Se não há mais investigação, não há mais prisão temporária. Também já vi cair diversas vezes que o juiz recebeu a denúncia e decretou a prisão temporária. Está errado, porque se o juiz recebeu a denúncia, significa que já tem ação. E se já tem ação, não precisamos mais da prisão temporária. Compreendido? Bom, vale destacar que a prisão temporária não pode ser decretada de ofício. Então eu gostaria que você olhasse aí na lei, né? A lei é curtinha, dá uma olhada. Qual é o artigo que menciona exatamente isso, que a prisão temporária não poderá ser decretada de ofício? Dá uma olhada, procura aí, já vou pegar com vocês também. Dá uma olhada. Prisão temporária não pode ser decretada de ofício. De ofício. Estou abrindo aqui a aguinha enquanto vocês procuram. Então, prisão temporária não pode ser decretada de ofício. Acharam aí? Vamos ver quem é mais rápido. Se eu abrindo essa água ou se é vocês procurando. Acharam? Muito bem. Então vejam só. A solução está no artigo 2º. Isso mesmo. Então olha só. Diz assim, a prisão temporária, artigo 2º,
será decretada pelo juiz em face de representação. Em face, pode que ele faz isso aí, em face de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. E aí terá o prazo de 5 dias, que podem ser renovados por mais 5 dias, tal, né? Então, com isso que está determinado no artigo 2º, a prisão temporária não pode ser decretada de ofício, porque ela só é decretada em face de requerimento, seja da autoridade policial ou seja do Ministério Público, ok? Depois tem um prazo determinado, tem outras regras aí, né, previstas na prisão temporária, né? E que você, seguindo o mesmo padrão que a gente já passou, você vai pesquisar, você vai dar uma olhada e vai concluir aí que por alguns fatores, né, vai estudar, tirar dúvida, ter dúvida, tirar dúvidas, né, isso é fundamental na sua preparação, ok? Bem assentado, então, as prisões provisórias, ditas provisórias, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente já ensinou a aprender, então eu vou falar ainda aqui rapidamente com vocês das formas de soltura, o antídoto. Foi preso, como é que eu solto, né? Que é bastante importante. Claro, se você é um advogado de defesa, você tem que saber os meios de liberdade, mas você também tem que conhecer os meios de prisão até para saber criticar e saber se foi feito corretamente ou não, né? Então vamos falar das formas de liberdade. Dá uma olhada no slide. Então veja. São formas de conseguir a soltura. São formas de conseguir a soltura do réu durante o processo, né? Então, quando que se determina a soltura do réu durante o processo? Há o relaxamento da prisão. Nós temos também a liberdade provisória. Nós temos também o pedido de revogação, temos ainda o HC e o ROC. Então, olha, são várias formas de soltura, né? E cada uma, tecnicamente, pode ser aplicada aqui dependendo da situação, né? A primeira delas é o relaxamento. Relaxamento é a primeira forma de soltura. Depois temos a liberdade provisória, o pedido de revogação, eu vou dizer quando cai. Outra forma de soltura seria o HC e ainda uma outra forma de soltura seria o ROC, que é o recurso ordinário constitucional também, né? Então vamos entender essas formas de soltura. A primeira delas, o relaxamento. Diz a Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, inciso 65, que uma prisão ilegal deve ser relaxada. Assim sendo, o relaxamento ele será cabível quando a prisão for ilegal. Então, se você olhar lá uma peça principal na prova ou uma questão, e identificar que a prisão foi ilegal, você vai pedir o relaxamento, né? E vamos ficar atentos, principalmente ao flagrante, porque, como eu disse para vocês, o flagrante ele tem muitas formalidades. O flagrante ele é a única prisão que não é determinada pela autoridade judiciária e, por isso, ele tem muitas formalidades, né? O flagrante tem que ser muito bem conduzido. Por exemplo, para que o sujeito seja preso em flagrante, ele tem que estar em estado de flagrância, falei no começo da nossa aula, ele tem que se enquadrar no artigo 302. Mas se você for para o artigo 302 e o sujeito não se enquadrar, e mesmo assim ele foi preso, a prisão é ilegal. E o mecanismo para você soltá-lo é o relaxamento. Também devemos destacar que uma prisão que num primeiro momento é legal, né, foi feita adequadamente, num primeiro momento a prisão foi legal,
num segundo momento ela pode se tornar ilegal. Né? Se num primeiro momento ela era legal, num segundo momento ela pode se tornar ilegal. Ok? E isso também leva ao relaxamento. Por que ilegal? Porque não foram cumpridas as formalidades que a lei determina. E por isso a prisão que era legal se tornou ilegal. Relaxamento. No relaxamento, nós não analisamos nem o crime, nem o criminoso. No relaxamento, nós analisamos pura e simplesmente a prisão. Então, no relaxamento, essa é uma dica importante para vocês, para a prova. No relaxamento, nós não. O sujeito pode ser primário ou não, pode ser reincidente. O sujeito pode ter praticado algo grave, o crime pode ser grave. Se a prisão for ilegal, tem que soltar. Não importa se o crime é hediondo, não importa se o réu é bandidão, porque no relaxamento a gente não analisa nem o crime nem o criminoso, a gente foca na prisão. Se a prisão for ilegal, tem que relaxar. Compreendido? Importante, hein? Fiquem atentos a isso, né? Muito bem. Essa petição, essa peça chama relaxamento, pedido de relaxamento, ela é determinada para o juiz, né? Você vai para o juiz e pede o relaxamento. Muito bem, a segunda peça, vamos voltar no slide, a segunda peça é essa daqui, ó, é a liberdade provisória, a famosa liberdade provisória, né? A liberdade provisória já é uma peça diferente. Porque na liberdade provisória, a gente tem que entender a liberdade provisória como um benefício. Um benefício que é dado para quem merece. A liberdade provisória é concedida para quem merece. Não é para qualquer um. Então, um indicativo importante para você na prova é que o problema mencione as qualidades do réu, como sendo primário, de bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, características que lhe possibilitam esse benefício chamada a liberdade provisória, né? Bom, já perguntaram para mim, professor, quais são os requisitos da liberdade provisória? A lei diz, né? Então vamos procurar no Código de Processo. Nós estávamos lá nos artigos 302, depois fomos para 311, falamos de prisão e liberdade, né? Falamos de prisão em flagrante, prisão preventiva. Depois das prisões, depois desses capítulos, vai para frente, depois do 312, 316, aí entra no capítulo da prisão preventiva domiciliar, que é o 317, 318, aí chega lá nas medidas cautelares, no artigo 319. Depois de tudo isso, vem o capítulo da liberdade provisória. Procura lá no CPP, vou pegar o meu aqui. Capítulo da liberdade provisória, depois das prisões. Liberdade provisória, depois das prisões. Então você vai encontrar no capítulo 6. Capítulo 6, da liberdade provisória com ou sem fiança. Né? Capítulo 6. E logo no artigo 321 estão os requisitos da liberdade provisória. Pode ver aí. Está escrito assim. Artigo 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder a liberdade provisória, impondo, no seu caso, as medidas cautelares previstas no 309 deste Código e observados os critérios constantes no artigo 282. Ok? Então, a prisão, a liberdade provisória, quais são os requisitos da liberdade provisória? É a ausência de requisitos da prisão preventiva. Ausência de requisitos da prisão preventiva. Imagine que o seu cliente foi preso em flagrante, tá certo? E o juiz tem a possibilidade de converter o flagrante em preventiva, de acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal. 310,
o flagrante chegando para o juiz pode converter em prisão preventiva. Imagine você que você tem elementos para mostrar para o juiz que não é caso do juiz agir assim. Que não há motivos de prisão preventiva, de acordo com o que a gente estudou aqui. Né? Não tem nenhum motivo para prender preventivamente. Se não é caso de prisão preventiva, então será caso do quê? De liberdade provisória. Se você demonstrar para o juiz que não há nenhum requisito para a prisão preventiva, logo o juiz deve considerar a liberdade provisória, né? Conceder. Se o juiz não converte o flagrante preventiva, ele deve converter o flagrante em liberdade provisória. Essa é a regra e esses são os argumentos para a liberdade provisória. Fiquem atentos, porque na mesma peça, isso nunca caiu na prova, mas pode cair, na mesma peça pode ter um pedido de relaxamento ou liberdade provisória. Não é cumulado, porque não dá para conceder os dois ao mesmo tempo. Mas é claro que você pode discutir a legalidade da prisão, pedindo o relaxamento, e se o juiz não achar que a prisão é legal, você peça a liberdade provisória. Na vida prática é muito comum isso. E me parece que na OAB poderia cair também, né? Não, aí ferrou, professor, é difícil. É difícil nada. No começo, você vai entrar com a petição de pedido de relaxamento ou de liberdade provisória. No meio, na argumentação, você vai pedir o relaxamento e, se não for o caso, a liberdade provisória. E no final, você vai pedir o quê? Que seja determinado o relaxamento ou, se não for o caso, a liberdade provisória. É só falar dos dois em todo o processo. Ok? Vamos voltar ao slide, dá uma olhada. Então, nós já falamos, né, do relaxamento, que eu expliquei. Opa, voltamos aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos marcar. Falamos do relaxamento. Falamos também da liberdade provisória, né? Quero mencionar com vocês agora o pedido de revogação. Quando é que se dá o pedido de revogação? Bom, primeiramente, para que você possa pedir a revogação de uma prisão, é sinal que a prisão tem que ser decretada, né? E vai a dica, a prisão, as prisões decretadas, a prisão preventiva e a prisão temporária, flagrante não se decreta, né? Então, você, se cair num problema, esse é o mais difícil de cair, mas se cair num problema que o juiz decretou a prisão preventiva e você tem ou prisão temporária, prisão preventiva ou a prisão temporária, e você tem elementos, decretou a prisão preventiva ou a prisão temporária, e você tem elementos seguros, elementos concretos, que digam que a prisão é desnecessária, você tem alguma coisa que possa mudar a opinião do juiz, né? E o juiz, mudando de opinião, resolver não prender mais, você pode pedir a revogação. Revogação. Então vamos imaginar que o juiz decretou a prisão preventiva porque o réu ia fugir, eis que vendeu a sua casa. E aí você tem documentos que provem que ele não vai fugir porque ele vendeu a casa, mas comprou outra no mesmo bairro. Então você vai pedir para o juiz o quê? A revogação. Você vai dizer, seu juiz, revoga a prisão aí, porque esse documento mostra que a prisão é desnecessária. Isso é a revogação, ok? Bom, primeiramente você pede ao juiz o relaxamento, ou a liberdade, ou a revogação. Se o juiz negar, você entra com HC no tribunal. Ah, professor, mas não tem caído HC. Não tem caído HC como peça principal, mas nas questões tem caído, fique atentos a isso. Você entra com HC no tribunal. Se o HC for negado no tribunal, você entra com ROC no STJ, que embora também não tenha caído como peça principal, tem caído também nas questões e pode cair a qualquer momento como peça principal também, né? Então essa é a sequência. Primeiro, relaxamento, liberdade ou revogação para o juiz. Negou, HC no tribunal. Negou HC no tribunal, ROC no STJ. Tudo isso a gente vai ver no decorrer das aulas. Uma exceção, que é um caso que você não vai pedir relaxamento, liberdade nem revogação, você vai entrar com HC direto no tribunal.
Quando é que você vai entrar com HC direto no tribunal? Quando o juiz já for autoridade coatora. Por exemplo, o juiz que decretou a prisão sem fundamento. Se o juiz decretar a prisão sem fundamento, você não vai pedir para ele revogar. Você já vai direto no tribunal, através de um habeas corpus, e vai dizer, olha, tribunal, o juiz da vara tal decretou a prisão sem fundamento, né? Isso não pode. Então ele é autoridade coatora, então me dá aqui o habeas corpus, ok? Concede a ordem aí. Então essa seria uma forma de você entrar com HC direto. Salvo essa exceção, primeiro relaxamento, liberdade, revogação. Negado, HC. Negado, ROC. Essa é a sequência. Perfeito, compreendido? Claro que, como eu disse para vocês, a gente não esgotou o assunto, né? Aliás, estamos longe de esgotar o assunto, mas você precisa dar uma lida um pouco mais nesses assuntos, criar dúvidas para poder passar para a gente e seguir. Vamos, né, tratar de outros assuntos daqui para frente. Perfeito? Bom, vamos para a segunda parte da nossa aula, em que nós vamos tratar do exercício, né, a parte prática, vamos do exercício, o exercício número 2 da apostila. Então, abram a sua apostila, vamos olhar aí para o exercício de número 2, ok? E não ainda o exercício número 2, e eu adianto para vocês o seguinte: se eventualmente você não fez o exercício número 2, pause o vídeo, né? E tente resolver o exercício número 2. Tente resolver. Tente fazer o raio-x e o esqueleto. Eu sei que ainda estamos no começo do curso, mas que você precisa sofrer um pouco. É isso. Ah, professor, você é sádico, quer que a gente sofra? Não, eu quero que vocês aprendam. E para aprender, tem que botar as mãos à obra, não é? E sofrer no bom sentido. Por quê? Porque você vai passar por um caminho, e toda vez que você passar por esse caminho, o caminho vai ficar cada vez mais facilitado. Mas se você deixar para começar a fazer lá no final do curso, ou na prova, não fez nenhum exercício, mas na prova eu já sei, chega no exercício eu vou saber, isso é uma ilusão. Você não vai saber não é tão simples assim, tá? Então você vai fazer o seguinte, você deverá pausar o vídeo e tentar fazer o exercício. Legal? Muito bem. Vamos ao exercício, dá uma olhada. Então é o exercício aqui de número 2 da apostila, né? E nesse exercício de número 2, vou ler com vocês, olha só. No dia X do mês Y, do ano Z, o que a OAB está dizendo aqui? Que isso não é importante, né? O dia, o mês e o ano, pouco importa. Após ingerir 1 litro de vinho, na sede de sua fazenda, José Alves, que é o nosso cliente, vocês vão ver, pegou seu automóvel e passou a conduzi-lo ao longo da estrada que tangencia sua propriedade rural. Após percorrer cerca de 2 quilômetros na estrada absolutamente deserta, José Alves foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar que lá estava a fim de procurar um indivíduo foragido do presídio da localidade. Abordado pelos policiais, José Alves saiu de seu veículo, trôpego e exalando forte odor de álcool. Oportunidade em que, de maneira incisiva, os policiais lhe compeliram, isso é importante, hein? Lhe compeliram a realizar um teste de alcoolemia em aparelho de ar alveolar, né? Que é o famoso bafômetro. Realizado o teste, foi constatado que José Alves tinha concentração de álcool de 1 miligrama por litro de ar expelido pelos pulmões.
razão pela qual os policiais o conduziram à unidade de polícia judiciária, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei 9503 de 97, combinado com o artigo 2º, inciso 2º, do decreto 6488 de 2008. Na verdade, essa é apenas uma regulamentação, né? Sendo-lhe negado no referido auto de prisão em flagrante o direito de entrevistar-se. Foi negado o direito de entrevistar-se com seus advogados ou com seus familiares. 2 dias após a lavratura do auto, 2 dias após a lavratura do auto de prisão em flagrante, 2 dias, hein? Bastante tempo. Em razão de José Alves ter permanecido encarcerado na delegacia de polícia, você é procurado pela família do preso, sob os protestos de que não conseguiam vê-lo e de que o delegado não comunicara o fato ao juiz competente, tampouco à Defensoria Pública. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, na qualidade de advogado de José Alves, redija a peça cabível exclusiva de advogado. Está dando uma dica aqui que não é habeas corpus, né? Porque habeas corpus não é exclusiva de advogado, e você tem que fazer uma peça exclusiva de advogado, no que tange à sua liberdade, a liberdade do seu cliente. Atenção, o que eles querem é a liberdade, né, de seu cliente, questionando em juízo eventuais ilegalidades. Está dando outra dica, eventuais ilegalidades praticadas pela autoridade policial, alegando, para tanto, toda a matéria de direito pertinente ao caso, né? Então você vai discutir toda a matéria de direito que seja pertinente ao caso. Ok? Muito bem. Então, o que você vai fazer agora? Você não pode se precipitar. Você não pode ficar olhando para o problema e tentando imaginar soluções. Porque a prova da OAB não é adivinhação. Você não vai tentar adivinhar. Ficar parado é o pior que você pode fazer. Você tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas, tem que ir atrás, buscar as soluções, encurtar os caminhos, tirar da frente aquilo que não interessa para que o caminho fique livre para a sua aprovação. Então, seguindo o nosso método, você deve, a partir de agora, desenvolver o raio-x e o esqueleto. O que é isso? Raio-x é uma espécie de entrevista com o cliente. São anotações que você faz, uma planilha que você faz sobre o que está sendo discutido. Veja, no raio-x você não encontra as soluções. O objetivo do raio-x não são as soluções. Não vai encontrar solução para nada. No raio-x, o que interessa para você é você entender o problema, a forma de interpretar o problema, de você não se perder, de você fazer anotações de dados objetivos que sejam fundamentais para que você entenda o problema e consiga se desenvolver. Na verdade, o raio-x ele é um preparatório para você começar a prova. Sem fazer o raio-x, você não pode começar a prova. Você só começa a resolver o teste, depois você fez o raio-x, está entendendo, tem os assuntos anotados ali, e aí você começa a se desenvolver com o esqueleto. O esqueleto, sim, você vai encontrar as soluções. O esqueleto, ele tem esse condão de te dar peça, competência, argumentos, né? Tudo vem no esqueleto. Mas antes do esqueleto, raio-x. Não se esqueçam disso. Vamos lá para o raio-x. Então, raio-x. Vamos ver aqui do que se trata, né?
A primeira página do raio-x dá conta disso aqui. Quem é o nosso cliente? E vocês sabem que o nosso cliente é José Alves. Você olhou lá no problema. Aliás, no problema é o único personagem, né? É mais complicado quando você tem outros personagens, mas até aqui você só tem um personagem, que é o José Alves. Então, José Alves é o seu cliente. Ele está na condição de réu ou de vítima? De réu. Ele é réu. Foi preso em flagrante. E, aliás, respondendo ao terceiro questionamento, ele está preso ou solto? Ele está preso. Aliás, esse é o objetivo da peça, né? Que você solte o sujeito que está preso, ok? Então ele está na condição de preso. E ele está sendo acusado de que infração? Que infração ele está sendo acusado? Então a gente vai voltar aqui, ó, e vai verificar que ele foi acusado, preso, já até grifei, pelo artigo 306 da Lei 9503 de 97, né? Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ok? Artigo 306 aí do Código de Trânsito Brasileiro. Então eu vou pedir para vocês abrirem o Código de Trânsito, porque o Código de Trânsito, essa lei, que é a Lei 9503, né? Ele vai te dar ali as características que sejam importantes do crime, ok? Então vejam só, abram aí, a Lei 9503, vou abrir o meu aqui, 9503. Às vezes o Código de Trânsito no seu Vadimeco está junto com os estatutos e às vezes não. Às vezes ele está separado, está nas leis mesmo, né? Então 9503, ó, no meu aqui, nessa parte final não está. Então, vamos ver onde que está no meu Vadimeco, essa lei. Então ela está aqui junto com os estatutos, né? 9503, opa, já passei aqui, 9503, É que os Vladimecums, eles têm várias divisões e às vezes a gente se perde nas divisões do Vladimecum, né? Para saber exatamente onde estão essas leis. Então, aqui. O meu Vladimecum, por isso que é importante você entender bem o Vladimecum, né? Porque o meu aqui, ó, o Código de Trânsito está junto com o Código de Defesa do Consumidor, essas regras todas, né? Eu não sei exatamente onde está o seu, mas é importante você fazer a marcação. Então, no artigo 306, diz aqui, ó, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. E a pena, que é importante para nós, porque isso vai definir inclusive competência, é de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo, não é? Automotor. Aí tem outras tantas regras aqui, mas o importante é a gente definir que a pena é de 6 meses a 3 anos. 6 meses a 3 anos, essa seria a pena, ok? Então aqui você no raio-x, ó, voltando no raio-x, dá uma olhadinha na tela, dá uma olhada. No raio-x você vai ver qual seria a pena em abstrato para este crime, né? E a pena em abstrato, conforme a gente mencionou, ela é de até 3 anos, de até 3 anos. Num primeiro momento, quando você vê lá na prova, caiu o Código de Trânsito, você fala, ah, meu Deus, estou perdido, não conheço nada do Código de Trânsito. Mas não é assim.
Porque essa peça, por exemplo, você não vai entrar no mérito, né? Não precisa. Aqui é outro assunto. Precisa, assim, entender qual é o artigo, qual é a pena, né? Até para definir competência e tudo mais. Mas só tem a dificuldade de procurar a lei, de encontrar. Mas o problema está mencionando qual é o artigo de lei. Isso que é o mais importante, né? Na segunda parte do raio-x, você tem algumas outras questões. Dá uma olhada. Então, aqui, a gente pergunta se há pena em concreto, e a resposta é não, não há pena em concreto. Qual é o rito? Nós falaremos sobre esse assunto na próxima aula, tá, pessoal? Próxima aula, tratarei de rito com vocês, prometo. É bem importante isso. Mas eu posso destacar aqui que o rito é sumário, tá? Porque não é GCRIM. Eu só estou adiantando um assunto da próxima aula, né? Mas não é GCRIM. Porque a pena não é até 2 anos, a pena é sim até 3, portanto não é GCRIM. Não entra em nenhum procedimento especial, né? Não tem tem uma lei especial aqui, que é o Código de Trânsito, mas que não há um procedimento especial, né? Então também não há um procedimento especial. E então só pode ser ordinário e sumário. Como a pena máxima é inferior a 4 anos, o procedimento é sim sumário, tá? A ação penal, a gente deve olhar o artigo do crime, os artigos seguintes, se for silêncio total, é porque a ação é pública incondicionada, porque senão a lei dirá. Quando a ação não for pública incondicionada, a lei dirá, né? Mas aqui a lei não fala nada, portanto a ação é pública incondicionada. E sobre datas, embora o problema não diga datas, ele traz referência, uma referência muito importante. Por quê? Porque o réu já está preso há 2 dias, incomunicável, sem que o juiz saiba disso. Isso é uma referência importante para nós, né? O tempo de prisão do réu. Perfeito? Muito bem. Fez as anotações, tudo bonitinho. Está aí registrado, fez ali uma planilha e agora a gente vai fazer o esqueleto. Vai buscar as soluções. Agora estamos preparados para solucionar as coisas, né? E o primeiro item que nós vamos buscar é saber, né, qual é a peça. E para saber qual é a peça, nós precisamos do momento processual. O momento processual é fundamental. Então dá uma olhadinha. Uma vez feita a análise objetiva, que é o raio-x, né, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto. Primeiro, momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Né? O seu cliente está em qual momento processual. Temos, a rigor, 4 momentos processuais. O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2 é após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4 é após o trânsito em julgado. Então, são sempre 4 momentos processuais. Tudo bem, professor, mas como é que eu vou encontrar isso? Você vai fazer perguntas objetivas, né? Fácil, ó, por exemplo, o José Alves já foi condenado? Já tem sentença? Não. Então, com isso, a gente já elimina o momento 3 e o momento 4, porque o momento 3 e o momento 4 é após a sentença. E não tivemos sentença ainda. Então, já eliminamos, né? E já com isso eliminamos peça, bastante peça. Sobrou 2 momentos, o momento 1 e o 2. E o que diferencia o momento 1 e o momento 2 é o recebimento da denúncia ou queixa. Então, se já houve o recebimento da denúncia ou queixa, momento 2. Se não houve o recebimento da denúncia ou queixa, momento 1. Né? Dá uma olhada.
Então nós estamos no momento 1, antes do recebimento da denúncia ou queixa. Por quê? Porque o problema não menciona nada. Não houve recebimento ainda. Aliás, nem o juiz tomou conhecimento dos fatos ainda. O réu está preso há 2 dias, é algo muito recente, não houve o recebimento, né? Se não houve o recebimento, estamos no momento 1. No problema anterior, nós tratamos sobre isso, e eu disse aos senhores, quando nós estamos no momento 1, nós precisamos ver, a primeira coisa, é se nós estamos defendendo o réu ou estamos defendendo a vítima. Se estamos defendendo o réu ou se estamos defendendo a vítima. Porque dependendo de você estar num polo ou no outro, você vai para um caminho diverso. No problema número 1, nós estávamos defendendo a vítima e por isso nós queríamos processo, nós queríamos entrar com a ação, queríamos que tivesse crime. Aqui nós estamos defendendo o réu, então a gente não quer que tenha crime, a gente não quer que o réu seja condenado, que ele seja preso, nós estamos defendendo ele, né? Só que embora a gente queira tudo isso, quer que ele seja inocentado e tudo mais, tem um momento certo para fazer as coisas. E no momento 1, defendendo o réu, no momento 1, ele nem réu ele ainda, né? Mas a gente está tratando como réu para facilitar. No momento 1, defendendo o réu, você não entra no mérito. Não entra no mérito. Por que você não entra no mérito? Você não entra no mérito porque não há uma acusação formal, né? Não tem como eu me defender se não há uma acusação formal, tá certo? Então, um princípio do contraditório, eu preciso saber do que eu estou sendo acusado para poder me defender. Ah, mas professor, ele foi preso em flagrante por conta de dirigir embriagado. Sim, mas o delegado não é um órgão de acusação, tá certo? É o MP não está acusando, não ofereceu denúncia ainda, talvez nem ofereça, não sei, tá certo? Então, eu não entro no mérito. E o objetivo aqui do problema não é entrar no mérito, o objetivo é a liberdade. Liberdade, né? E aí nós dissemos para vocês, na primeira parte da aula, que nós temos várias formas de liberdade. E vamos por eliminatória. Podemos eliminar o pedido de revogação, correto? Porque o pedido de revogação é só para quando foi decretada a prisão preventiva ou a temporária. Então, revogação está fora, porque aqui é flagrante. Podemos liberar o ROC. Não é ROC porque é só quando o HC for negado no tribunal e não tem. Podemos liberar o HC, porque o HC é só quando você tem uma negativa de um pedido para o juiz ou quando o juiz for a autoridade coatora. Neste caso, não sobrou para nós o relaxamento e a liberdade provisória. E eu pergunto aos senhores, o problema menciona se o José Alves é primário, se ele é trabalhador, se ele tem residência fixa, se ele tem bons antecedentes? Nada. Só menciona que o José Alves tomou 1 litro de vinho. Correto? Assim sendo, o problema não traz elementos pessoais do réu que seriam os suficientes para você pedir a liberdade, o suficiente para você pedir a liberdade provisória. No relaxamento já é outra história, porque no relaxamento você não analisa nem o crime, nem o criminoso. No relaxamento você analisa a prisão, e se a prisão for ilegal, relaxamento. E esse é o ponto. Tem várias e várias irregularidades da prisão. Primeiro que a lei diz que o delegado tem que mandar cópia para o juiz e para a defensoria em 24 horas. Não mandou, já passou 48 horas. E não mandou. Segundo que a lei diz que tem que dar acesso aos familiares, acesso ao advogado, não deu. Então, mesmo que a prisão tenha sido legal no primeiro momento, ela se tornou ilegal no segundo momento. Além disso, houve um outro detalhe que, na minha opinião,
deveria ser discutido depois, mas a OAB resolveu discutir agora, que é a questão da obrigatoriedade do bafômetro, né? Porque o problema menciona que ele foi compelido, obrigado a fazer o exame do bafômetro. E ninguém pode ser obrigado a fazer prova contra si. Ok? Isso está na Constituição Federal, isso está no Pacto de São José da Costa Rica, né? E isso torna a prova ilícita. Então temos uma prova ilícita. Então tem várias irregularidades. Veja, o estado de flagrância eu nem vou discutir, porque o estado de flagrância são 4 possibilidades. Está cometendo, acabou de cometer. Poderia estar cometendo. Se ele está dirigindo embriagado, está cometendo, ele poderia ser preso. Então, o estado de flagrância eu nem vou discutir. O problema está nas consequências posteriores. Não é? Se não... tudo bem, até estar dirigindo embriagado poderia discutir em face da prova ilícita. Mas é aquilo que eu falei. Isso, ao meu ver, deveria ser discutido depois, mas a OAB pediu isso no gabarito. Mas são tantas irregularidades, né, que mostram que aquela prisão, que num primeiro momento até poderia ser lícita, se tornou ilícita. E por isso a nossa peça é, sim, o pedido de relaxamento. Vamos ver aqui alguns slides. Então vejam, estamos no momento 1, antes do recebimento da denúncia ou queixa, e considerando que estamos atuando pelo réu, que não entramos no mérito nessa fase e que o réu está preso, a peça de soltura é uma peça de soltura, né? E a peça de soltura aqui é o relaxamento. Ou pedido de relaxamento. Sem olhar para o crime, sem olhar para o criminoso, vamos olhar apenas para a prisão. E a prisão sendo ilegal, a peça seria o relaxamento. Compreendido? Um pedido de relaxamento. Muito bem, identificada a peça, nós devemos seguir adiante para falar de competência. E competência nós vamos analisar da seguinte maneira. Vamos identificar para que instância, eu já sei a peça, então eu tenho que ver para qual instância eu me manifesto, e depois quem dentro da instância. Lembrando que todas as instâncias têm mais de um órgão, né? Então vamos acompanhar. No slide. Competência. Descoberta a peça adequada e a sua estrutura, você precisa definir a competência. E para isso, use do seguinte método. Verifique para qual instância você se manifestará. Pergunto aos senhores, nós vamos nos manifestar um pedido de relaxamento. Seria para o juiz na vara, seria para um tribunal na segunda instância, ou seria para um tribunal superior lá, uma instância especial, STF ou STJ? Para quem que você pede um relaxamento? Você pede na primeira instância, para o juiz, né? O juiz que vai analisar se a prisão realmente é ilegal, é na primeira instância. Só que na primeira instância, varas, né, você não tem uma única espécie de vara. Fiquem atentos a isso, que aí você não cai em pegadinhas, né? Definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Você tem a vara criminal, mas você deixa a vara criminal por último. E verifica se não tem nenhuma vara especializada. Pode ter, né? Na prova pode ter e você tem que ficar atento. Esse caso, dirigir embriagado, é do júri? Não, não é do júri. Esse caso seria um caso de vara criminal federal? Não, o assunto não é federal. Juizado especial criminal? Também não. Vara das execuções criminais? Também não. Logo, é uma questão da vara criminal mesmo, vara criminal. No problema não menciona qual comarca, mas é da vara criminal. E isso vai te dar segurança, porque você passou, você viu. Não é GCRIM, não é júri, não é federal. Então aí sobrou para você a vara criminal. Você não foi direto dizendo vara criminal. Compreendido? Muito bem. A tese
é o ponto geralmente mais difícil do problema. Mas nesse caso não foi, porque as teses já estão prontas, né? As teses são as irregularidades. A tese é o que você vai discutir na peça, aquilo que você vai argumentar, o que você vai falar. Então você vai falar num pedido de relaxamento que a prisão é ilegal e demonstrar por que ela é ilegal, correto? Então, aqui nós vamos discutir algumas irregularidades. O prazo de mandar cópia para o juiz já passou. O prazo de mandar cópia para a Defensoria Pública já passou. Direito de se entrevistar com a família, direito de ter acesso ao advogado, direito de não fazer prova contra si, tornando uma prova ilícita. Então são vários argumentos, e lembre-se que o problema mencionou, para você falar sobre todos os argumentos que constituem as irregularidades, né? Você tem que falar sobre tudo, ok? E definir tudo isso. Agora, no nosso método tem uma forma de você descobrir a tese, que é exatamente pelas opiniões e os dados técnicos. Dá uma olhada. Então, tese, definida a peça e a competência é o momento de encontrar a ou as teses. Então você deve grifar no problema os pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? Os pontos discutíveis são as opiniões, que podem não refletir a realidade, consta na denúncia que o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, etc, etc. E os dados técnicos colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei. E por isso também são pontos discutíveis. Preferiu-se a competência, na citação oficial fez isso ou fez aquilo, na sentença o juiz assim assado. Quando da prisão em flagrante, o delegado agiu assim o assado. Então, aqui nós temos um ponto técnico, que é a prisão em flagrante. A prisão em flagrante não pode ser feita de qualquer maneira, jogada, de qualquer forma, faço a prisão em flagrante, não é assim, tem as regras de lei, e essas regras não foram obedecidas. Logo, a prisão em flagrante é ilegal, né? Em cima desses dados técnicos aqui. Perfeito? Muito bem, só falta a gente construir a peça. E aqui a gente deve lembrar que toda a peça, sem exceção, ela é dividida em 5 partes. Toda a peça dividida em 5 partes, né? Quais são as partes de uma peça, as estruturas de uma peça? Dá uma olhada. Então, estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Primeiro você vai fazer o endereçamento, analisando ali direitinho, né? Já vimos que a competência é para o juiz da vara criminal, só falta fazer o endereçamento direitinho. O preâmbulo, que é aquela parte em que alguém vem entrar com alguma coisa, a narração dos fatos, que é o histórico, o que aconteceu, do direito, a argumentação, a fundamentação, a hora de dizer o porquê das coisas, e o pedido, né? Então vamos começar pelo endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, todas as peças começam assim, com excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, você não sabe qual vara, espaço vara criminal, da comarca que você não sabe de onde é, da comarca de 3 pontinhos, né? E aqui abaixo, ó, pulando mais ou menos umas 10 linhas, pode ser mais, pode ser menos, você tem os autos número 3 pontinhos, ok? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca de 3 pontinhos. E embaixo, autos, número 3 pontinhos. Um pouquinho ainda abaixo dos autos, número 3 pontinhos, você vai começar o preâmbulo. E aí você vai colocar o nome do seu cliente, José Alves. Não precisa qualificá-lo, porque ele já está qualificado nos autos, aquele autos. Não tem processo, mas já tem uma autuação, né? É por seu advogado, junta a procuração, não precisa criar a procuração, mas menciona a procuração anexa, vem respeitosamente... precisa ser com poderes especiais? Não, poderes especiais é só para a queixa-crime.
Bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer o quê? Requerer o relaxamento da prisão em flagrante, nos termos do artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal. A OAB aceitou ou uma fundamentação ou a outra, na dúvida você coloca as duas, né? Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Igualzinho aqui, sem problema, requerer o relaxamento, bem fácil. Depois você vai narrar o histórico, desenvolver o que aconteceu, muitas vezes copiar o problema, pode copiar? Pode, mas fiquem atentos, não copie tudo, porque talvez não dê espaço, né? Tem que copiar o que der, para entender o que está se passando. E depois demonstrar as ilegalidades da prisão, por que a prisão é ilegal, né? Por que ela se tornou ilegal. Ao final você vai, tem 2 itens que não pode faltar de jeito nenhum, que é requerer o relaxamento com a expedição de alvará de soltura. Então esses 2 itens não podem faltar de jeito nenhum, requerer o relaxamento com a expedição de alvará de soltura. Compreendido? Está feito aí o modelo para vocês? Muito bem, ótimo. Então eu vou pedir para vocês, né, a lição de casa, né, e tem que fazer a lição de casa, hein? Uma é para só você fazer, não entregar, e a outra é para entregar e tem prazo. Dá uma olhadinha. Então, ó, na folha de prova, aquela folha que está disponibilizada aí na área do aluno, né? Você imprime, você faz nessa folha, faz à mão, pedido de relaxamento, você escaneia ou tira uma foto e mande no prazo improrrogável, tira uma foto de cada uma das páginas, tá? Ou escaneia e manda no prazo improrrogável de 3 dias para este e-mail aqui, rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br. E eu também vou pedir para que você faça o raio-x e o esqueleto do problema número 3 da apostila, que nós vamos corrigir na próxima aula, né? 3 da apostila para a gente corrigir na próxima aula. Não é para entregar, isso daqui é só para a gente corrigir na próxima aula. Legal? Beleza? Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula. Bons estudos!